Olá, malta! Eu sou a Samla Guiar Lopes. Seja bem-vindo a este canal. Eu vou contar para você como foi viver o Covid aqui em Portugal. Obrigada por você estar aqui. Tenho duas coisas para te falar. Primeiro, pode ser que esse vídeo fique um pouquinho longo, então se você ainda não conhece a função da velocidade no YouTube, eu te convido a experimentar, porque eu uso sempre e me quebra um galho, pois eu vejo os vídeos no tempo que eu quiser. Então, clica nos 3 pontinhos aí em cima, vai em velocidade e escolhe acelerar um pouquinho. Vai ficar melhor. A segunda coisa é, não aperte nenhum botão agora. Eu sei que pode parecer contraditório, mas se concentra na história e no final eu tenho uma coisinha para você. Bom, vamos lá. Covid é o assunto do momento, né, gente? Nós estamos vivendo isso já há 4 meses, né? Estamos indo para o 5º mês. E como todos sabem, começou na China e depois os países mais afetados foram a Europa, né? Itália, Espanha e Reino Unido foram os países mais afetados aqui da Europa. Portugal, que é onde eu me encontro com a minha família já há quase 10 meses, foi um dos países com mais bem-sucedido nessa pandemia, nessa prevenção, né, e tratamento. E a nossa história foi a seguinte. Quando deu em março, no primeiro lockdown, né, no fechamento de tudo, Portugal fechou tudo muito antes. Para vocês terem noção, quando a Itália fechou, Portugal fechou. A Itália fechou atrasado e Portugal fechou adiantado. Sendo assim, Portugal teve uma brilhante atuação nessa primeira prevenção. O país ficou todo fechado, então pouquíssimas pessoas faleceram e se contaminaram, né? Quem se contaminou, aqui a taxa de cura é muito alta, então foi muito brilhante. O meu marido trabalha numa fábrica de carnes aqui na região do Alentejo e aqui a nossa região não foi afetada nesse primeiro momento. Então, durante todo o período da quarentena, dessa primeira quarentena, ele continuou trabalhando normalmente, né? A nossa vida aqui só foi sentida mais por conta das crianças e de mim, que fico em casa com eles, né? Eu tenho 2 filhos, uma de 3 anos e pouquinho e um de 1 ano e meio. Então, a nossa vida continuou normal. Passaram-se, se eu não me engano, 2 meses que foi tudo fechado e voltaram a ser reabertas as coisas aos poucos. E nessa segunda fase de reabertura, a minha cidade, Reguengos de Monsaraz, que fica na divisa com a Espanha, teve um surto. Então, mais ou menos um mês e pouquinho, um mês assim, nós estamos tendo um surto aqui na cidade e eu não sei ao certo, mas por volta de umas 100 e poucas pessoas, 200, se eu não me engano, no máximo foram infectadas, como se diz cá em Portugal. E o meu marido foi uma dessas pessoas, né? No trabalho dele teve um surto. E como que foi isso para nós? No domingo da semana que aconteceu isso, no domingo eu me senti muito mal. Eu me senti muito cansada e tava com vontade de deitar, como se fosse gripar, não sei direito, mas um cansaço muito forte. E eu até dormi à tarde nesse dia, coisa que eu quase nunca faço. Faltei à igreja para dormir à tarde, que estava muito cansada. Tudo bem, meu marido nesse dia não disse que não sentiu nada. Na segunda, eu já estava me sentindo muito melhor.
e na terça-feira ele se queixou muito de cansaço, de dor no corpo, de dor de cabeça. E nisso, uns dias antes, ele havia comentado comigo que tinha surgido uma suspeita de pessoas lá na equipe dele que tinham pegado corona. Então, a cidade próxima nossa aqui é Évora, né? Que nós fazemos parte desse distrito, se não me engano. E essa pessoa com suspeita foi até lá para fazer o exame. E aí, o exame dessa pessoa deu positivo. Então, quando foi na quarta-feira, eles avisaram o pessoal que ia ser feito o exame de todos lá na fábrica, né? Porque quando aparece um caso, aqui em empresas, todos têm que fazer. Então, eles fizeram esse exame e na quinta para sexta, se eu não me engano, meu marido recebeu o resultado que estava positivo. E a partir daí, então, foi quarentena total. Aqui, eles recomendam que a pessoa infectada fique em um quarto isolado, recebendo comida, alimentação, que ela fique só lá durante todos esses dias até fazer o próximo exame, para que mais ninguém se contamine. Porém, o nosso caso foi que os sintomas vieram antes e o teste só foi feito depois. Então, nós já estávamos convivendo com esse vírus, então nós não fizemos essa exclusão do glicon do nosso dia a dia. Claro que ele ficava, né, usando máscara, evitava ficar muito próximo das crianças, de mim, mas a gente ficou na medida do possível junto. E aí, como ele teve sintomas leves, ele ficou em casa, né, de quarentena, e depois de 14 dias seria refeito o exame, né, e ver o que dá. Então, quando foi no sábado que eu fui fazer o exame, e o meu exame deu negativo, as crianças também não tiveram nenhum sintomas, e então, né, mesmo eu dando negativo, eu tive que ficar de quarentena também, as crianças também, porque eles pensam que os sintomas ainda podem aparecer posteriormente, né? Então, foi isso. Começamos a nossa quarentena sem poder sair para nada, dependendo das pessoas para ir no supermercado, farmácia, whatever, né? Qualquer coisa que a gente precisasse, deveria pedir alguém não infectado para poder comprar para nós. E aí, nós começamos a viver essa fase de dependência, né, dos outros e principalmente de Deus, porque o meu marido teve que ficar sem trabalhar, a fábrica foi fechada e ele ficou em casa, né? A gente não sabia como ia ser essa situação, se ia receber ou não. E aí surgiam muitas dúvidas na nossa cabeça, preocupação, né? O homem se preocupa muito com essa parte de manter a família e tudo mais, né? E também começou a fase difícil mentalmente de ficar novamente com duas crianças em casa, duas crianças pequenas, cheias de energia em casa. E conviver também com o olhar torto, né? Que sim, as pessoas aqui em Portugal têm muito medo, né? Elas não estão acostumadas a viver perigosamente como nós no Brasil, que já lidamos com dengue e tantas outras doenças, né? Então, elas têm muito mais medo do que nós, são muito mais precavidas, né? Mas aí, né, começamos essa fase. E passamos a viver experiências incríveis nesses dias, como família e, como eu disse, na provisão de Deus. Eu vou contar depois
essa parte, que é onde a gente inclui você na história, então fique comigo até o final. E aí, deu 14 dias, né, pra gente refazer o teste. O Glaico foi lá refazer o teste. E a gente tava super feliz, né, porque iríamos sair da quarentena finalmente. E ele foi refazer o exame. Aqui eles têm feito somente o exame pelo nariz, com aquele cotonete desagradável. E ele foi refazer o exame na quinta, né, depois de 14 dias. E na sexta, ligaram para ele, falando que ele ainda estava infectado. O vírus ainda estava nele. Deu positivo novamente. Sendo assim, ele continuaria em casa. Sim, aqui em Portugal não é liberado com somente 14 dias, não é liberado se você não tem sintomas, porque os sintomas dele já tinham desaparecido. E mesmo não tendo sintomas, deu positivo, tem que continuar em casa, né? E durante todos esses dias antes, eles fazem acompanhamento conosco, todo dia liga um médico para saber como ele tá, para saber da temperatura, né, dos sintomas, se sentiu mal, eles deixam um telefone pra gente ligar para qualquer coisa que precisar. E então, assim, nós somos muito bem amparados, hora nenhuma fomos rejeitados por ser brasileiros, né, ou coisa do tipo. Hora nenhuma perguntaram nesse momento sobre documentação, nada. Nos trataram super bem. E o país tem um fundo, né, para essas coisas do Covid. E a nossa cidade também, né, todas as cidades com pessoas infectadas, né, acredito que tenha. Que aqui em Portugal não existe prefeitura, né, em todas as cidades. Se eu não me engano, são os concelhos que têm prefeitura e os distritos têm Câmara Municipal. Então, o presidente da Câmara Municipal é como se fosse o prefeito da cidade. E a Câmara Municipal aqui nos ajudou muito nesses dias infectados. E nós somos muito bem tratados, né? Então, ligava sempre um médico pro Glaicon, outro médico para mim, para saber das crianças também e tudo mais. Fizeram todo esse amparo. E aí, o Glaicon refez o teste, deu positivo. Eu refiz o teste, deu negativo. As crianças fizeram também dessa vez, choraram bastante. E deu também negativo às crianças, mas ainda assim continuamos em casa, esperando mais uma semana para refazer o teste. E aí, deu mais uma semana, muitos dos amigos do Glaicon também do trabalho continuaram positivos e a gente já tava até meio que, sei lá, esperando as duas coisas, né? Esperando sair, mas também sabendo que poderia dar positivo novamente. E aí ele refez o teste na semana passada e deu negativo, para a glória de Deus. Ele foi liberado e nós ficamos super felizes, né? Íamos poder sair e tudo mais. E na sexta, a médica que me acompanha me ligou, falando que eu e as crianças ainda não poderíamos sair. Como assim, né? Pois é, nós tivemos que continuar em casa, por medo de ainda aparecerem sintomas. Então, o Glaico foi liberado, porque foi curado, mas eu e as crianças não. Então, mais uma semana em casa. Estamos aqui aguardando amanhã para refazermos o nosso teste, para a glória de Deus, em nome de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos orando para dar negativo mais uma vez, meu terceiro teste, dar negativo mais uma vez para, enfim, podermos ser liberados. E tem outro detalhe também, gente, a polícia vem na nossa casa todos os dias para saber se você está em casa, te ligam, então assim, eles têm muito zelo, né? Portugal tem tido muito zelo com toda essa situação e eu acredito que foi por isso que teve tanto sucesso, né? No tratamento, nas pessoas curadas, no número de infectados, enfim, em todo esse processo.
E agora eu gostaria de te contar aonde você entra nessa história. Como eu disse, nós somos muito bem amparados aqui pela Câmara, né? E também por pessoas que Deus enviou para cuidar de nós nesse período. Porque, como eu disse, meu marido ficou parado, né? Do trabalho, então a gente não sabia como ia ficar a situação. E esse mês, o que aconteceu? Nós tivemos um desfalque de dinheiro, né, no nosso caixa, assim, digamos, que nós não estávamos esperando por isso, e tivemos esse desfalque. E ficamos preocupados, né, nessa hora. No primeiro momento a gente sempre acredita que fica preocupado e fala, meu Deus, como vamos fazer? Tô parado em casa, sem trabalhar. As contas continuam chegando, os meninos comem 25 horas por dia, então a gente precisa comprar as coisas e tal. Como vamos fazer? Mas Deus sempre cuida de nós. E quando nós estamos na dependência dEle, quando você está na dependência dEle, pode ter certeza que Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. E foi isso que aconteceu conosco e que, se você deixar, vai acontecer com você também. Deus enviou 3 pessoas para nos ajudar e nós recebemos tantas doações de alimentos, de fralda, de lenço umedecido, de chocolate para as crianças, sabe? Então, assim, eu vou botar as fotos aqui para vocês verem, não porque eu quero aparecer, gente, pelo amor de Deus. Eu quero dar honra e glória a quem merece, né? Que é a Deus, porque todos os momentos que nós ficamos na dependência dEle, Ele nunca nos desampara e assim, é sobrenatural viver essas coisas, sabe? Ver que as coisas que foi assim, acabava uma coisa aqui na nossa casa, quando dava no próximo dia da entrega, que eles vieram toda semana, a gente recebeu coisas. E a Eloá, minha filha, falava assim, mãe, eu quero banana, acabou banana. Quando dava na próxima compra, chegava aquilo que ela precisava. Então, assim, foi nos detalhes. E foi assim, apesar de ter sido muito difícil, né, ficar em casa, pro meu marido, para nós, mas foi muito gratificante ter essa experiência de ser tratado na mão por Deus, sabe? Como Deus envia pessoas para nos ajudar. Então, eu gostaria de te encorajar, sabe? A viver na dependência de Deus, a deixar Deus tratar na sua vida, você tem que deixar, sabe? E uma vez eu vi um vídeo da Gabriela Rocha, ela falando assim, falando sobre aquela música do Lugar Secreto, e ela falava assim que ela pedia para ir mais fundo, e ela sabia que pedir para ir mais fundo era pedir para abrir mão do controle, para ela não mandar na vida dela. E nós, quando vivemos dependência de Deus, é isso que acontece conosco. Nós abrimos mão do controle, mão de dar o nosso jeitinho, né? Para deixar Deus fazer, né? Quando a gente fala assim, Deus, eu não tenho mais o que fazer. É sempre aí que Deus age. Então, na verdade, antes da gente falar isso, Deus não tem mais o que fazer, em primeiro momento a gente já deveria falar, Deus, tá contigo, pega essa, né? Eu não vou agir, eu não vou fazer nada. Deixa o Senhor trabalhar. Então, eu vou mostrar as fotos aqui para vocês. Espero que vocês tenham sido edificados, né, por esse testemunho. E eu quis contar como foi, né, o nosso tratamento aqui, como nós passamos por isso, a relação por ser imigrantes e tudo mais. Mas nunca deixar de contar as bênçãos, né, que Deus tem feito na nossa vida. Desde que nós tomamos a decisão, né, de acordo com a vontade dele de vir para cá. Nós temos sido muito abençoados, vivido muitas coisas sobrenaturais. Então, agora eu gostaria de te desafiar uma coisa. Você achou que esse vídeo teve um conteúdo bacana, né? Foi legal, te edificou? Então, dá uma mãozinha aí pra gente. Dá uma mãozinha. Porque o meu objetivo é levar
uma palavra de esperança para as pessoas, trazer uma mensagem, né, positiva nesse momento, que eu sei que muitos estão com medo, muitos estão passando necessidade, né, principalmente no Brasil, muitas pessoas perdendo pessoas queridas pelo Covid, muitas pessoas perdendo emprego, né, muitas pessoas perdendo a esperança. Então, que você possa espalhar mensagens boas. Então, se você achou que esse vídeo foi legal, compartilhe com uma pessoa que você acha que vai edificar. Se ficou alguma dúvida sobre tratamento, sobre Portugal, sobre qualquer coisa que vocês queiram perguntar, pode deixar nos comentários. E muito obrigada por você ter assistido, tá? Eu poderia estar matando, poderia estar roubando, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu vim aqui contar minha experiência para vocês e me pedir essa mãozinha, tá bem? Um beijo, fica com Deus. Olha, gente, hoje é dia... Cara, eu nem sei que dia é hoje. É segunda, próximo da quinta-feira, que nós vamos fazer teste novamente. E estamos o dia todo em casa, um calor lá fora. Ó. Aqui já são... Vai dar 7 horas. Só escurece só às 9. E temos um filho aqui, ó. Filho! Um filho que sobe em tudo com o seu banquinho, né, meu filho? E fizemos aqui um lanche agora. Fizemos um lanche com salsichinhas. Salsicha daqui é assim, ó. Vende enlatadas. Mas são muito boas. O povo falou que a salsicha era meio ruim daqui, mas não é não. É só comprar desse tipo Frankfurt, que é alemã, né? E o que a gente fez hoje, gente? Ficamos literalmente já tudo em casa. Só televisão, comida. Levei as crianças ali fora um pouquinho pra tomar, pra molhar na mangueira. O que você quer fazer? Lavar a mão? Lavar a mão? E é isso. E se faz uma quarentena? Nada, a não ser comer. Então, tá fácil. E vamos ver até quando que faremos isso. Vou mostrar minha sala. Vou ter um colchão lá na minha sala, pra gente poder ver televisão. E aí a gente mescla, né? Divide televisão com as crianças. Outra hora entrega celular pro menino, pra você ter paz. E vão assim, gente. Vamos ver quando isso vai acabar. Fala, vamos lá, pessoal, vamos lá ver lá dentro. É só eu fazer nada. Gostado que olhar na rua. Cordéis da morte me cercaram, angústias se apoderaram de mim, encontrei tristeza e disse ao Senhor, livra minha alma. Tédio total. Está na rua. Ele começou a chorar, ele está angustiado, muito angustiado, muito. Essa é minha rua. Hoje tá parecendo que vai chover. Ó, aqui mora mais um aqui e outro lá em cima. Hoje parece que vai chover. Ontem choveu em Lisboa. Mas aqui não choveu ainda não. Tá muito calor, muito quente. Tá abafado.